Olá pessoal, e bem-vindo ao Ideias Radicais. E eu quero comentar uma notícia com vocês que eu tava ouvindo no rádio e eu fiquei meio... E quando eu vi os dados mesmo, vocês sabiam que 3,2% da população brasileira é servidor municipal? Isso são 6,2 milhões de pessoas e 500 mil desses cargos são cargos apontados, são cargos comissionados, em que algum político fala: ô primo, vem aqui, vai ser diretor de abastecimento de águas e infraestrutura daqui de Pinamboia do Oeste, vai lá. 10 mil conto de salário. Não faz a menor ideia do que ele vai fazer, mas também o cargo não serve pra nada. É por isso que tá uma porra de uma crise nesse Brasil, velho. 6,2 milhões de servidores municipais. Precisa? Precisa. E eu entendo que várias dessas pessoas acham que elas produzem, que elas têm um cargo super importante e boa parte disso deve estar na educação. Eu não tenho os dados diretos de exatamente onde isso tá, mas quantos desses servidores oferecem um serviço realmente necessário? Realmente teria que ser o Estado? Bom, na minha opinião, nenhum. Mas vamos pensar assim, pelo menos senso comum. Segundo, quanto disso é só cargo pendurado ou cargo criado só para ganhar voto, especialmente em cidade pequena? Terceiro, quantos desses cargos fornecem um serviço ou produto que não seria muito melhor fornecido pela iniciativa privada? Na minha opinião, nenhum. Precisa disso tudo? Quanto dinheiro vai para isso todos os anos? Porque isso é municipal, isso são impostos municipais, imposto sobre serviços, IPTU, IBP, imposto de transferência de bens, ITBI, imposto de transferência de bens entre vivos. Para onde vai isso? São impostos que acabam desacelerando toda a estrutura, acabam danificando toda a economia, acabam sempre na mão dos pobres, todo imposto acaba na mão do pobre. Ah, mas o IPTU é na propriedade. É, mas daí o dono de propriedade que aluga, e o cara vai colocar isso no aluguel e jogar para quem ele aluga. Ah, mas o imposto ou transferência entre bens entre vivos, não sei o que, vai de algum jeito acabar. Imposto sobre serviços vai ser passado para baixo, vai ser passado para o consumidor final. E a enorme maioria dos consumidores finais é pobre ou classe média. Todo imposto acaba na classe baixa ou média, não tem jeito. Rico não paga imposto, ele só joga para frente, porque ele é rico. Ele ganha dinheiro de algum lugar. Ele só joga isso para frente. Ou ele só nega, porque ele é muito bom nisso, ele é rico, afinal de contas, ele é bom em ganhar dinheiro. Então, precisa de, realmente, o Brasil precisa de 6,2 milhões de servidores públicos, municipais só, não estou falando dos Estados Unidos federais. A gente realmente precisa de tudo isso, a gente precisa realmente jogar todo esse dinheiro lá. Aí você fala, não, é educação, porque ela tá... Então vamos fazer o seguinte, novo acordo. Desonera toda a educação infantil, porque é onde a maioria das escolas municipais opera, na educação infantil. Desonera toda ela, simplifica. Desburocratiza isso, assim, várias empresas diferentes podem fornecer serviços diferentes que os pais podem escolher. E deixa isso competir contra a prefeitura. E onde isso for baixando, você vai demitindo os servidores. Ah, não, mas aí a gente não quer porque o sindicato dos professores... Claro, o sindicato dos professores não vai gostar nisso. Não vai gostar disso. Transporte público, frequentemente é uma competência... Mas frequentemente é uma competência municipal. E daí você tem agências de... Privatiza isso tudo. Privatiza isso tudo. Entra numa prefeitura, pergunta qual que é o cargo da pessoa. Se ela não sabe descrever, você está demitido, porque você não serve para nada. Vamos começar a fazer isso. Vamos começar a olhar isso aí, porque isso é a origem do Estado. Isso é a origem... E isso é um bando de burocrata, de gente, de político, que você nunca elegeu. Essas pessoas, esses 6,2 milhões de pessoas, têm poder burocrático sobre a sua vida. Elas guiam o que você faz, elas produzem política, elas educam pessoas e, como eu falei, boa parte deles é educação. Eles vão decidir como coisas vão ser feitas e os mais importantes deles vão decidir muitas coisas ao longo de carreiras inteiras e eles nunca foram eleitos por ninguém. Um prefeito foi eleito em 1970, apontou um cara, ele tá lá ainda. Bandido gigantesco, todos os tipos, mas não tem o que fazer, ele tá lá. Nenhum deles. Qual que é a proporção real dos servidores da máquina pública que é realmente eleita? Baixíssima, é desimportante. E daí você tem todos esses burocratas de prefeitura que chegam lá no estacionamento do Zé e falam: ah, mas você não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Toma uma multa de 10 mil reais aí. A propósito, se você não pagar isso, você perde metade do seu negócio aqui e tal. E completamente arruinando a vida do cara. Chega lá no Lavacar, ah, mas o seu Lavacar não tem segurança, não sei o que, não tem câmera, não. É, cara, porque eu tenho um Lavacar, tipo, na periferia e eu quero fornecer um serviço barato. Não, mas você tem que fornecer todas essas coisas que... Sim, mas se eu fornecesse isso, meu serviço ia custar, tipo, 40 reais e daí eu ia quebrar. Mas você é obrigado. Sabe, você tem todo esse tipo de burocrata que só serve pra atrasar a vida, pra ferrar a economia, pra complicar a vida dos outros. Nenhum deles foi eleito, nenhum deles serve pra nada.
A quantidade de burocracia, eu tô falando especialmente dos burocratas, não, por exemplo, dos professores de escola infantil, digamos assim, mas esses burocratas que só decidem coisas arbitrariamente, que regulam coisas que não servem pra nada. Os caras não servem pra nada. Vamos se livrar deles. O que ele faz, privatiza ou cancela, porque várias vezes você falasse, mas a gente pegasse essa agência municipal aqui e só fechasse, o que ia acontecer? Nada. Ah, que legal. Vamos começar a olhar isso. Comece a prestar atenção em quanta coisa tem ao seu redor que é burocracia, que é um monte de emprego, que não tem utilidade e que podia deixar de existir e que você paga. Comece a fazer conta de quanto isso realmente custa. Você tem um monte de comitês e de funcionários na educação pública que servem para decidir como aulas vão ser dadas. E eles nunca deram uma aula na vida. Esse tipo de coisa acontece. Eu queria, inclusive, histórias bizarras. Se vocês têm essas histórias bizarras, de cargos bizarros, de burocratas bizarros, me mandem, porque eu quero essas histórias para contar. Eu não quero contar as minhas porque envolve pessoas que eu conheço, então eu não quero expor elas com essa... Eu não quero sem autorização delas, mas se vocês me mandarem essas histórias, ajuda. Agora, 6,2 milhões de servidores públicos municipais. Tem alguma coisa errada, cara. Isso não é normal. Isso não é normal. Para. Demite metade, o resto a gente vai ver depois. Demite metade assim pra amanhã. O resto a gente vai ver o que a gente vai fazer com eles.